Vamos lá. Então vamos seguir. A gente vai para uma pauta técnica agora à tarde. Respira, porque depois do almoço... Aliás, perceberam que foi muito farto o almoço? Quem achou assim muito farto? Fartou, né? Tipo assim, eu gostaria de 3 vezes mais ali no prato, né? É um restaurante que foi uma experiência única, não sei pra vocês. Foi não? Pra mim foi a única vez que eu vou lá, né? Mas por outro lado eu achei ótimo, porque não tem ninguém morto aqui. Tinha uma feijoada sendo servida lá. Se alguém tivesse ido na feijoada, não tinha evento à tarde, né? Tudo light, né? Pô... Então é o seguinte, o próximo palestrante tem o desafio de manter a gente interessado e acordado, e contra ele tem o pós-almoço, né? Então, galera, vamos energizar o cara, vamos prestar atenção e vamos começar com a intensa e forte salva de palmas para Luiz Santos! Vai, Luiz, arrebenta aí, cara. Boa sorte! Muito obrigado. Valeu. O que eu vou falar aqui para vocês, gente, é de uma estratégia, um jeito novo de vocês usarem o WhatsApp para gerar mais vendas, mais resultados, independente do que vocês fazem, seja lançamento, perpétuo, meteórico, a forma que for. Inclusive tem uma parte que conecta super com o que o Croco falou de manhã, que dá para fazer tudo dentro do WhatsApp, eu vou ter que mandar para ele depois. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre um funil, que é um funil novo, se chama Funil API, e vou mostrá-lo. Para começar, a gente tem uma pergunta que é muito importante. Em um momento de eu quero pagar o menor custo possível no lead, eu trazer essa pergunta é contraintuitivo. Quanto que, se você adicionasse R$1 por lead, você converteria mais? Quantos por cento a mais no seu lançamento você teria se adicionasse R$1 por lead? Fiquem com esse número na cabeça e no final a gente volta nisso, tá beleza? Eu vou passar por 3 etapas aqui. Primeiro, algumas novas regras da API oficial. Quem aqui já usa grupos do WhatsApp com alguma plataforma? Levanta a mão e fica com ela, por favor. Tá, e quem usa a API oficial? Quem não usa, pode baixar. Tá. Quem não está usando a API oficial, por favor, prestem atenção, porque vocês estão deixando muito dinheiro na mesa. Quem está usando, por favor, olhe que você também está usando errado. Então, aqui você vai ver o jeito certo. Segunda etapa, a gente vai passar pelas 5 estratégias que vocês podem aplicar independente do que vocês façam, lançamento, perpétuo ou o que for. E, por fim, as novas estratégias, que aí entra esse funil API que eu vou trazer para vocês. Um disclaimer, algumas das informações que eu vou trazer aqui, a Meta não disponibiliza. A gente aprendeu por ter muita gente usando, muitos clientes, e com isso a gente consegue identificar, e eu vou compartilhar aqui. O objetivo final é esse. Eu quero que no fim do dia todo mundo aqui com essas estratégias consiga vender mais. Lembrando que fazer as coisas da mesma forma não vai levar a gente para um próximo lugar. Você vai chegar onde você já chegou, talvez num tamanho maior, mas não em outro lugar, definitivamente. E para seguir aqui a apresentação, eu gosto de ter essa frase, né? Em Deus, confio 100%. Agora o restante me traz os dados que a gente conversa. E é isso que a gente vai... todo o conteúdo aqui é lastreado nesses dados. Então, a gente tem 9.400 WhatsApps conectados, foram 901 milhões de leads que passaram por dentro dos grupos, 182 milhões de mensagens enviadas nos grupos, 20 milhões de templates enviados, esse número agora já é 31 milhões, e 53 mil lançamentos realizados no período. Os dados, portanto, que eu vou trazer não são da minha cabeça, não são achismo, não foi do meu lançamento que deu certo, mas sim de tudo isso aqui, o que a gente aprendeu e o que dá para usar. Beleza? Antes de tudo, eu não era um cara que estava aqui na frente. Eu era de bastidor. A plataforma foi criada pensando no problema que eu tinha na agência. Eu lançava, para quem não consegue ver ali, deixa eu ver se vai aparecer. Eu lançava aqui na imagem... Tem luz aqui? Não. Tem? Tem. Na imagem, minha esposa, que é Roberta Santos, era especialista de copy, a gente fazia vários lançamentos, e eu estava lá na época, em 2020, com 250 pessoas por grupo, num lançamento de 100 mil leads. E operando tudo na mão. Era isso que era a situação. Não tinham outras plataformas, não tinham outras coisas. E aí a gente criou o SendFlow à época justamente para resolver isso. Por que eu digo isso? Porque nós criamos uma solução para resolver o nosso problema. Então eu não sou o estranho que não sabe o que é lançamento, não sabe o que é meteórico ou não sabe o que fazer. A gente faz baseado na experiência que a gente quer criar, tá? E, como eu falei, eu vou falar de um funil novo. Mas para eu poder falar desse funil, eu quero só mostrar um pouco da evolução que vocês vão conhecer. Eu não sei quem está desde o começo no mercado. Eu estou mais ou menos desde 2018. Tem algumas pessoas que estavam antes disso. Mas o formato de lançamento tradicional sempre foi esse.
Então eu pegava os meus anúncios, você vê que só tem um anúncio aí por enquanto, mando para minha página de captura, da página de captura eu entrava no e-mail marketing. Esse era o lançamento versão 1. Em algum momento depois, aumentou-se o número de anúncios, colocou-se o SMS e a ligação. Chegamos num terceiro ponto, adicionou-se o grupo do WhatsApp. Isso foi mais ou menos em 2000, finalzinho de 18, começo de 19, que foi quando os lançamentos começaram a pegar cada vez mais. E aqui a gente chega num modelo que, poxa, funciona, né? Funciona fazer isso ainda? Funciona? Funciona, com toda certeza. Mas não funciona mais como antes. Vocês já devem ter reparado que... E aí eu gosto de uma pergunta que, ao invés de eu falar se vocês já devem ter reparado, me respondam o seguinte. Quem aqui terminou o ano passado com uma conversão maior do que começou? Quem terminou o ano com uma conversão maior do que começou? Levanta a mão, por favor. Pois é. Por quê? A gente seguiu fazendo as mesmas coisas. E, portanto, não vai funcionar como antes. É esperado, né? E aí surge a API oficial, que é o que eu chamei de lançamento V4. A gente adicionou a API oficial como mais um ponto de contato, igual a gente veio fazendo a vida toda. Primeiro é só o e-mail, agora eu vou colocar mais um SMS, mais ligação. Agora o pessoal está no WhatsApp, então deixa eu colocar um grupo de WhatsApp. Agora eles querem receber no individual, deixa eu mandar individual. A gente tentou de tudo. Telegram, tudo que é possível foi tentado. E a gente chega nessa versão. É boa? Sim, ela vai trazer mais resultados, certamente, do que se você só fizer com os grupos de WhatsApp. Certamente. Isso que eu estou falando não é achismo, isso é todas as pessoas que usaram tiveram mais resultado. Da amostra que eu tenho, que são 400 clientes ativos. Acho relevante já. Mas por que a API é oficial? De forma resumida, é mais um ponto de contato. Você tem um contato 1 a 1 com fluxo personalizado. E aí, eu soube agora que o Kotler lançou o 6.0. Ele não cansa de lançar marketing novo, né? Mas é o Philip Kotler. E no 5.0, uma das coisas que ele trazia era a personalização. E nós sempre fizemos o quê como personalização? First name e vírgula. E isso não é personalização, isso é o nome da pessoa, cacete. Personalização é cada pessoa do seu lançamento, do seu perpétuo, do seja lá o que for, ter uma comunicação e uma linha de comunicação completamente diferente. Para o cara que esteve presente na aula ao vivo, não faz sentido mandar o link do replay. A menos que ele peça. Faz sentido preparar ele para a próxima aula. O cara que não esteve na aula ao vivo, faz sentido falar do replay. Porque senão ele não vai querer entrar na segunda. E isso a gente não considerava, pelo menos não no WhatsApp, especialmente. E uma maior segmentação. E com isso a gente vai entrar, então, nas novas regras da API. Primeiro, não é mais forte, porque eu trago essa frase, porque dia 1º de julho vai mudar tudo, que eu vou apresentar aqui, mas eu já vou preparar vocês para isso. Então, não é o mais forte que sobrevive, mas sim quem mais se adapta, né? Quem se adapta às novas regras. E a Meta, em relação ao WhatsApp, não sabe muita coisa. Ela está testando muita coisa em termos de precificação e etc. Como funciona hoje se você vai usar a API oficial? Quem não usa, fique ligado que essa é a lógica. Você tem 2 modelos de mensagem. Um modelo de mensagem de marketing. Você quer vender, você quer ter tom persuasivo, você quer poder mandar o que você quiser, é marketing. Ponto final. Se você vai mandar uma mensagem de utilidade, o que é utilidade, Luiz? Eu marquei o meu corte de cabelo para quarta-feira. Eu recebo imediatamente uma mensagem falando: oi, seu corte foi agendado para quarta-feira. Quantas pessoas que agendaram um corte vão clicar em reportar spam nessa mensagem? Quase ninguém. E aí a gente faz o quê? Entendi. Como você se cadastrou no evento, eu estou passando aqui para te oferecer um produto. É isso que a gente tenta mandar na utilidade. E que conseguia mandar por muito tempo. Hoje, não mais. Então, eu estou trazendo isso porque hoje você ainda consegue usar a utilidade nesse esquema. A partir de julho não vai rolar mais. E mais do que isso, vai ter outra mudança que vai tornar ainda mais relevante o fato de você não usar utilidade. Eu já chego nela. Então hoje é esse modelo, só que é por janela de 24 horas. Não podia ser simples, né? A Meta gosta de complicar. O que isso significa? Disparei uma mensagem de marketing para você. Se você clicar nela, a gente pode continuar a nossa conversa. Se você não clicar, eu posso te mandar outra mensagem sem custo dentro das 24 horas. É isso. Ou era. A gente já vai chegar nisso. Só que como vai ser? Primeiro, isso começou a acontecer ano passado, tornaremos todas as conversas de serviço gratuitas. No início da API oficial, só as primeiras 1000 mensagens eram grátis, que você recebia. Depois da 1001, você pagava um valor por mensagem que chegava. Hoje não tem mais isso, então todas as mensagens receptivas são sem custo, lembrem disso. Segunda mudança, que foi a partir de 1º de abril. Os modelos de mensagem de utilidade serão gratuitos dentro da janela de atendimento, da janela de serviço. O lead te mandou mensagem, você pode disparar uma mensagem de serviço sem custo. É isso que está dizendo. Só que aí vem o grande problema. Vocês estão preparados? Porque esse muda tudo.
A partir de 1º de julho, não cobraremos mais por janela, mas sim por mensagem enviada. Ou seja, é isso que eu acabei de falar, de dispara uma de marketing, depois dispara outra, não tem mais. Então, mudou a lógica. Mas vocês vão entender como aproveitar isso cada vez mais. Por quê? Disparar por API não oficial vai se tornar cada vez mais difícil. Disparar sem ser pela API vai se tornar cada vez mais difícil. Com a API, a Meta quer que você faça isso. No outro, ela não quer que exista. Então, o que faz mais sentido? Você pensar, a Meta não quer, mas eu sou muito esperto, eu vou ser mais inteligente que eles. Ou, caramba, já que é desse jeito a regra, deixa eu me adequar. Se adequar é o caminho. A outra opção é gambiarra, funciona por um tempo, até parar de funcionar. E, se não bastasse o uso de utilidade ser um problema, a Meta anunciou essas 3 mudanças agora. Então, se você mandou uma mensagem de utilidade e está usando de forma equivocada, ou seja, fazendo da forma diferente que eu expliquei, você fica, primeiro, com todos os modelos de utilidade que você já tinha aprovado, são rejeitados. Segundo, você fica 7 dias com a análise da categoria de utilidade desabilitada. Não pode enviar mensagem de utilidade para ser aprovada. E terceiro, depois de 7 dias, você também fica 7 dias sem poder mandar nenhum para ser aprovado. Nenhum modelo. E, se você continuar fazendo isso, por 30 dias você vai ter a limitação e pode ser que em algum momento disso você perca a sua conta. Então, isso foi anunciado pela Meta, como vocês veem ali, 17 de março. Então, não tá fácil, não é... Exato, na prática, essa é a regra. Isso aqui é a regra, mas se eles acharem que tá errado antes, eles podem cortar. Faltou as entrelinhas aqui de pode mudar as regras a qualquer tempo. Mas é basicamente isso que acontece, tá? E aí, quando você está nessa situação, acontece esse tipo de coisa. Você tenta trocar, ele fala que não dá. Então, você fica limitado a poder aprovar. E aí, a gente entra, então, nessas mudanças que não são anunciadas da API oficial. A primeira delas, se você dispara 2 mensagens de marketing para o lead e ele não interage, não clica, não responde nenhuma das 2, a terceira não chega. Ficou claro? Mandei 2, não clicou, a terceira não chegou. Não chega. Se não chega, não é cobrado. Tá? Segundo, se o lead interagir nessa mensagem de marketing, você pode mandar outras 2 de marketing. Ponto. Só que tem um fator. Se o lead interage, não faz mais sentido você ficar disparando template. Se o lead interage, você vai fazer um fluxo tipo do ManyChat de automação, em que ele vai continuar toda a conversa com mensagens normais. E aí você não tem o custo dos templates, ok? Terceiro, você disparou uma de utilidade e a pessoa não clicou. A segunda não chega. Tá? Isso aqui não está em nenhum lugar da Meta. Isso aqui é realmente a gente entendeu como funciona e é assim que é a regra. E o terceiro, mas não menos importante, no meio do seu envio, então você está disparando para 100 mil contatos uma mensagem de utilidade que vai te custar 5 mil reais e de repente vira marketing. E aí vai te custar 35 mil. Olha que maravilha. Como eu descobri isso? Dentro da nossa plataforma, do Unichat, eu não tinha uma trava. Aí o cliente disparou a utilidade, virou marketing, sem ele saber. Quem pagou? Aí não dá mais para acontecer isso. Sempre que trocam, a gente trava o disparo e você continua se você quiser. Mas é essa a lógica. Então essas mudanças, elas mostram pra gente que a Meta não quer que você fique disparando mensagem sem a pessoa interagir. Tá bem claro isso. Ela é muito contra spam, então a gente tem que criar fluxos mais humanos, mais personalizados. O que isso significa, então? O lead iniciar a conversa com você se torna cada vez mais importante. Porque uma vez que ele iniciou a conversa comigo, eu não gastei nada com esse disparo, é grátis, e eu coloco ele num fluxo de automação em que as mensagens que eu vou enviar não são template. Não tem custo dentro da janela de 24 horas. Então, o lead te chamar se tornou muito importante. Segundo, o lead engajar com a mensagem é ainda mais importante. Porque se eu envio um template e ele não interage, eu não posso mais mandar outras mensagens. Ou eu vou ficar muito limitado na minha mensagem de marketing. Então, eu preciso permitir que o lead interaja. Para isso, a gente vai usar modelos de interação que eu vou mostrar aqui para vocês. A brecha que a gente tinha de enviar várias mensagens na mesma janela vai acabar. E não vai levar muito tempo. Agora é daqui a um mês, exatamente. E, por fim, o custo, que essa é a conclusão meio contraintuitiva, pode ser mais baixo do que é hoje. Basta você fazer algumas adaptações.
E aí a gente vai entrar nelas agora. Então essas 5 estratégias vocês podem usar em qualquer campanha, em qualquer lançamento, a qualquer tempo, em qualquer lugar que vocês quiserem, porque são estratégias que por si só funcionam separadamente. E aí na sequência eu entro no nosso funil API completo. Primeiro, são 5 etapas que a gente vai passar, como melhorar a captação e a entrada nos grupos, fortalecer a antecipação e as respostas da pesquisa, aumentar a presença na live, acho que isso aqui todo mundo quer, aumentar o engajamento das pessoas, e isso aqui vai ser importante para o custo se manter baixo, e aumentar as vendas do lançamento. E aí vamos lá ver o que isso significa. Primeiro, aumentar a taxa de entrada nos grupos, né? O formato padrão que a gente faz é o lead ser captado na página, e aí eu vou enviar uma mensagem de API oficial, se eu já peguei o telefone dele na página. Isso é um fluxo comum para você aumentar a entrada nos grupos. A segunda coisa, e aí aqui é ainda um pouco mais avançado, na nossa lógica, se o lead entrou aqui na página, eu vou disparar uma mensagem para ele na API oficial. Se ele clica no botão de entrar no grupo, eu sei que ele clicou e eu não vou mandar uma mensagem oferecendo para ele entrar no grupo. Eu pulo direto para a pesquisa, que é o que está aqui embaixo para vocês verem. Então, se ele recebeu a tag de se cadastrou, ele vai aguardar 5 minutos e ver se ele tem a tag também de estar dentro do grupo. Se ele está, ele segue por um caminho. Se não está, ele segue para a pessoa entrar no grupo. E aí essa é a lógica, né? Sim, se a pessoa já está no grupo, um fluxo de antecipação. Não está no grupo, convite para entrar no grupo e depois o de antecipação. E se ela não conseguiu entrar de jeito nenhum, ela pode ao final falar com o atendente. Então isso aqui é um jeito de você usar a API oficial. E aí na prática fica mais ou menos assim. A gente, quando usa o Unichat, se você usa o SendFlow, já tem tudo meio pronto. Então, você escolhe o template, pode fazer a conexão ou checar se ele já está no grupo. A automação está toda pronta, você só tem que ligar e usar. E aí fica mais ou menos dessa forma. O lead recebe a tag, aguarda 5 minutos, verifica se ele tem as 2 tags, e aí, se a pessoa tem ou não, ele vai receber. Você conseguiu entrar no grupo? Sim, entrei no grupo, não consegui entrar, e aí a gente segue o fluxo a partir disso. Então, essa é uma forma de você aumentar a entrada no grupo das pessoas usando a API oficial. Segundo é a presença na live. Para aumentar a presença na live, são broadcasts, são envios em massa. Tem 3 que são importantes, estou ao vivo, ainda dá tempo, e replay. A lógica é bem simples. O contato iniciou um fluxo, então ele vai receber uma mensagem. Sempre nas minhas mensagens eu coloco um botão de resposta rápida. Nunca link. Por quê? Ali onde está escrito entrar na live, nesse lugar aqui, eu poderia colocar um link direto, que a pessoa clica e já abre a página que ela queria. Poderia. Só que para a meta, o que vai ter acontecido? Eu enviei uma mensagem e a pessoa clicou no link. Ela não respondeu. Quando eu coloco o botão de Quick Reply, eu mandei, várias pessoas clicaram e me respondem, porque quando a pessoa clica nesse botão, é como se ela tivesse escrito para mim o que está escrito, então entrar na live. E aí eu mando para ela o link. Pronto. E aí eu envio para ela o link ali, como vocês podem ver. Então a gente teve nesse exemplo 21% de pessoas que clicaram para receber o link ali. Então essa foi a lógica que a gente faz para disparo. Nunca usar o link direto, mas sim colocar um fluxo de resposta, porque se eu mando só o link e a pessoa clicou, ela não abre janela, não posso continuar a conversa. Se ela clicou aqui, 24 horas eu posso falar com ela livremente. Tá? Oi? Esse botão não pode ser o botão final já, ao invés de mandar uma segunda mensagem com o link, né? Qual? A segunda mensagem com o link não dá para ser substituída só pelo link do botão? Dá. Se você quiser colocar um... Não tem impacto. Esse modelo que eu coloco aqui, em que eu coloquei o link, cadê? Acho que não está escrito link aqui. Nesse aqui vai estar. Aqui, ó. Quando eu coloco o link desse jeito, é só para eu poder traquear melhor. Quando eu coloco esse link aqui, ele vai ter um traqueamento mais preciso. Mas eu posso colocar o botão também com o link, sem problema. Na segunda mensagem, tá? Só na primeira que eu quero ter uma resposta mesmo, tá? A segunda coisa é o de confirmação, de repique, a gente chama, né? Então a pessoa, você disparou a mensagem do ao vivo, a pessoa não está presente, você pode disparar esse. Cadê você? Esqueceu do lançamento e tal. E a mesma lógica, entrar na live, o botão para a pessoa clicar e responder. E aqui é um que a gente fez de vendas. O que eu gosto de fazer no de vendas? Como, neste caso, era um lançamento mais antigo, eu não tinha clareza de quem tinha chegado a cada etapa, eu disparei uma mensagem falando: você perdeu a live do Unichat? Ou quer contratar? Ou eu dei as 3 opções e a pessoa clica no que fizer sentido para ela. Se ela quiser o replay, ela toca no replay. Se ela quiser tirar dúvidas, ela tira dúvidas e assim por diante. E aí eu tenho o meu fluxo ativado para cada uma das coisas. Então essa é a lógica que a gente usa para broadcasts, para disparos em massa. O terceiro é o engajamento, e esse é o que faz o seu custo ficar mais barato. Esse é o que permite que você não gaste dinheiro à toa com a API oficial.
Primeiro, são duas formas que eu uso. A primeira é para material bônus. Então, se eu vou entregar um material extra para os alunos do lançamento, para quem está no grupo, eu falo que eles têm que ativar uma conversa na API oficial. E aí, por consequência, eu posso disparar as mensagens para ele depois, porque ele iniciou a conversa. O segundo é muito bom, é o que eu mais gosto, certificado. Eu não lembro quem falou no Elite passado, acho que foi o passado ou anterior, não lembro qual foi, sobre as pós-graduações, sobre entregar certificado. E uma coisa que a gente reparou, eu tenho na agência ainda um projeto de psicologia. E lá, os alunos de psicologia, ou os estudantes, qualquer pessoa desse nicho, certificado é o que faz eles se moverem, assim. Você falou que tem certificado grátis, eles levantam da cama e vêm correndo, é bizarro. E aí o que a gente faz com isso? Com o certificado, primeiro esse aqui é o do bônus, né? Então a pessoa, em teoria, mandaria uma mensagem, quero o material bônus, tá aqui o material. Luiz, por que você usou link agora? Direto. Porque a pessoa que me mandou a mensagem, ela já falou comigo, então tá tudo tranquilo, não fui eu que iniciei a conversa, tá? E aí aqui eu mando o material. O que eu costumo fazer? Depois que eu entrego o bônus, eu entrego e aí eu falo, nome, você tá sabendo que a gente abriu as vagas para nananã? Então eu entrego o que a pessoa me pediu e no final falo, fulano, você tá sabendo que a gente já iniciou as vagas? E aí tem um fluxo de vendas que eu coloco na sequência, tá? E o segundo, esse aqui é o do certificado, é um pouquinho mais complexa a automação, mas a lógica é, a pessoa me chama falando do certificado, e aí eu mando esse link para ela só me chamar na API oficial já falando isso, e eu inicio um fluxo em que eu pergunto para ela qual é o nome dela, se ela quer confirmar primeiro, depois eu pergunto o nome completo, depois eu pego isso e confirmo com ela, e aí no final eu uso uma plataforma para gerar uma imagem com o nome da pessoa no certificado, e eu mando para ela pelo WhatsApp. Tá? E aí depois, não vai ter aqui, mas depois que eu envio isso, mesma coisa. Fulano, a gente abriu as vagas ontem para o programa tal, você quer saber mais informações? E é assim que a gente vai, beleza? E aí para vendas? Para vendas a gente faz basicamente o broadcast de matrículas abertas, só que tem um detalhe, e esse detalhe é muito importante. Olha o que nós mandamos. Aqui eu tenho o envio da mensagem de template, ver a página ou falar com o consultor. Beleza, até aqui sem novidade. É um disparo, a pessoa clica se ela quer ver a página ou se ela quer falar com um atendente. No segundo... eu tirei? Caramba. Eu tirei aqui. Mas o que eu faria? Eu vou mostrar para vocês na lógica. Se eu tivesse aqui um botão bloquear, que a gente costuma colocar para as pessoas não responderem, tipo, não quero receber mais mensagens, qualquer coisa do tipo, eu coloco depois desse botão a seguinte resposta. Tudo bem, caso você mude de ideia, aqui está o link. Para a pessoa que me disse, não quero. 20% das pessoas compraram. Das que disseram, não quero. Então, vale a pena você colocar isso em todo lugar que a pessoa fala, não, tudo bem, caso você mude de ideia, toma. Exatamente. Só que não fica também disparando mais mensagem para ela, né? Então, mandou o fluxo, acabou. Então, essa é a lógica que a gente faz. E aí, numa estrutura de lançamento padrão, né? A gente vai ter essa estrutura de custo. Vamos imaginar que é um lançamento segunda, 7 da noite. O lead entrou no grupo, eu mando a primeira mensagem para ele, eu abro uma janela. Este segundo disparo é todos com um custo único de marketing, utilidade e marketing. Então, eu tenho um disparo de marketing e um de utilidade. Para ter os 3 disparos. Então, fica um custo único. Eu disparo de manhã, é hoje. À tarde, eu mando ao vivo do é agora, às 7 da noite. E no outro dia, às 9 da manhã, ou seja, 1 hora antes de completar as 24 horas, eu faço outro disparo, só que esse de marketing com o replay se a pessoa não assistiu. E quem clicou não participa dos disparos. Quem clicou vai receber pela automação que ele estava dentro. Ok? E a terceira janela é o é agora do CPL3. Eu costumo pular a CPL2, se vocês fazem 1, 2, 3. Se fosse de um único dia, né, uma live de meteórico, alguma coisa do tipo, você poderia colocar só a janela 1 e 2, por exemplo, e aí ao invés de replay seria o vagas abertas. E aqui eu uso 3 mensagens também, uma de marketing, uma de utilidade e uma de marketing, porque aí eu consigo disparar 3 na janela de 24 horas, mesmo que a pessoa não responda. Quanto custa isso, Luiz? Aqui é uma de utilidade, aqui é uma de utilidade mais uma de marketing, utilidade mais marketing. 85 centavos você ainda compra sua bala com o real que eu falei. Então, essa é a lógica que a gente usa para um lançamento, tá? Para quem está fazendo do jeito que ainda funciona hoje. Só que aí vocês devem estar se perguntando, legal, você me mostrou várias coisas que eu já vi, já recebi mensagem das pessoas e tal, mas você falou de um funil API, que é diferente. O que é isso? Aí entram as novas estratégias, e é isso que a gente vai ver agora. Esse é um novo tipo de lançamento. O que vocês conseguem perceber de diferença? Não tem página de captura. Não tem. Por que não tem? Porque nesse formato, ao invés de eu mandar as pessoas do anúncio para uma página, eu inicio uma conversa na API oficial. E ao fazer isso na API oficial, eu tenho 72 horas de janela.
não mais 24. E quando você tem uma plataforma como o Unichat e algumas outras, você consegue fazer a integração. Então, o lead no WhatsApp me passou o telefone, o e-mail dele, sem problema, eu adiciono no Active. Ele me passou o e-mail no WhatsApp, eu consigo colocar um evento no Google Calendar dele, para ele ser lembrado. E eu vou mostrar todas as etapas para vocês verem agora de como funciona. Então, vamos ver o lançamento V5. As vantagens: janela de 72 horas, seu único custo é o da mensagem da campanha. Então, assim como a gente, quando capta lead, tem lá no gerenciador o custo por lead, aqui você vai ter o custo por mensagem. É isso que você paga. A mensagem inicial que você manda não tem custo algum, ok? A qualificação do lead acontece na captação. Então, durante o fluxo de captação, eu já faço pesquisa, eu já faço tudo com esse cara. E tem uma integração total com todas as plataformas, porque eu consigo mandar para o ActiveCampaign, para o RD, para a plataforma que eu usar e integrar tudo. E aí vamos ver como é que é esse funil na prática. Primeiro, o lead vai clicar em um anúncio, que no meu caso era esse aí, escale seus lançamentos com a API oficial, e ele vai iniciar uma conversa que já vem com a mensagem pronta. Olá, gostaria de me inscrever na aula gratuita sobre o lançamento com a API oficial. Isso é configurado lá no gerenciador de anúncios. Tá? A pessoa mandou a mensagem, é isso que está configurado dentro do Unichat. Uma campanha que se chama CTWA, Click to WhatsApp, é o nome dessa estratégia. E aí, quando a pessoa clica, ela recebe esta mensagem. Quando ela manda a mensagem para mim, automaticamente eu mando isso. Oi, tudo certo? Estamos felizes, tal. A data é tal dia. O meu era uma captação para um webinário. Garanta a sua vaga, aperte no botão em confirmar. Eu preciso que ele clique no botão para começar a valer as 72 horas. Tá? A primeira mensagem, até que a pessoa clique, não vale as 72 horas. Depois que ele clicou, eu faço algumas coisas com ele. E aí começam as mudanças que a gente pode ter. Primeiro, eu adiciono uma tag. Padrão, todo mundo faz isso, o cara clicou, você põe tag. Segundo, eu movo ele para uma coluna específica do CRM. Então eu já começo durante o meu fluxo a movimentar esse cara a partir de ações que ele faz na plataforma. Vocês vão ver. E aí eu entro na parte de perguntar o e-mail. No meu caso, um adendo. Eu estava fazendo isso para vender uma plataforma de WhatsApp para marqueteiros. Então, eu tenho que fazer... Eu chamo de mágica para mágico. Porque o mágico não gosta de mágica padrão, ele gosta daquela que ele se engana, que ele não sabe. Então, era essa a premissa aqui. E eu mandava uma mensagem. Sua vaga está reservada. Deixa o seu e-mail aqui abaixo, que a gente vai te enviar um evento no Google Calendar. Aí a pessoa me manda o e-mail. Dentro, aqui, nesse exemplo, ó, Cacau mirando ali. E aí, dentro da plataforma, eu adiciono uma tag, chamo o Make, que é uma plataforma externa, que aí já cadastra no meu ActiveCampaign, e aí, finalmente, eu consigo saber o telefone atrelado ao e-mail da pessoa, que não era possível até então. Você sempre tinha ou o e-mail ou o telefone. Agora você tem os dois. Depois, eu falo que a vaga está reservada e movo para outra coluna do CRM, porque o cara que só clicou iniciou o fluxo, não quer dizer que ele está mais interessado. E aí eu mando para ele o que se chama WhatsApp Flows. Alguém já viu o WhatsApp Flows? Poucas pessoas viram, né? Quem estava no evento viu. Vou mostrar para vocês aqui. O que acontece? Eu falo, beleza, peguei o seu e-mail, já está lá no seu Google Calendar, não se preocupe, vai chegar para você, e eu adiciono no calendário da pessoa. E aí eu falo, agora eu vou te mandar uma pesquisa. Só que é uma pesquisa aqui dentro. Você não vai sair do WhatsApp. E eu falo para ela que eu vou enviar. Confirmo com a mensagem. E aí, isso é o que eu configuro na plataforma. Eu vou ter um título para minha pesquisa, uma descrição, um rodapé e um botão. E eu escolho um dos flows que eu cadastrei. Esse flow é uma configuração do WhatsApp. Chega assim para a pessoa. Parece um botão de link. Só que quando a pessoa clica, vai abrir uma experiência instantânea que eu vou mostrar para vocês. Para fazer é bem simples. É só configurar um código assim. Esse é o jeito que a Meta queria que vocês fizessem. Aí a gente melhorou para você fazer de forma visual, assim, e você cria a sua pesquisa, ela pode ter múltiplas páginas e ela tem todas essas opções de pergunta. Então, dentro do WhatsApp, eu envio uma pesquisa para a pessoa que pode ter etapas e perguntas específicas. E pode ser todo esse tipo de pergunta, de múltipla escolha, de menu, de seleção. E aí, pro lead, fica assim. Aquele botão, quando ele clicou, abre assim. Aí eu pergunto, qual o seu nome? Aí a outra etapa, qual que é o seu status profissional? E no final, um campo aberto, porque foi a que eu quis montar. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ter uma etapa só, se eu quisesse. Quando a pessoa me envia, fica assim para ela consegue ver todas as respostas que ela já deu, só que o mais interessante, para nós, chegam todas as respostas aqui, que a pessoa deu. Ela não vê essa resposta aqui, só você. E essas respostas ficam armazenadas
no CRM. E você pode enviar via webhook para onde você quiser. Então, se você quiser fazer um público baseado na pesquisa de captação, você consegue, porque a gente envia por webhook. No meu caso, depois que ele respondia, eu colocava aqui, ó, finalizou o flow, e movia ele para uma outra coluna do CRM. E mandava mensagem para ele entrar no grupo. Olha que curioso. A última etapa do meu funil é mandar a pessoa para o grupo. Agora, uma pergunta para vocês. Que golpista é esse que ia chegar até essa etapa do fluxo? Que ia me responder pesquisa? Não chega. Então, é uma forma de você reduzir muito o número de golpistas no seu lançamento. E aí, depois que a pessoa clicou no grupo, eu mando para ela aqui, tá tranquilo, vamos te manter informado por lá. E eu movo ela para outra coluna, para saber que ela entrou no grupo, e libero a minha atendente de IA. Ou seja, terminou o meu fluxo, às vezes essa pessoa vai ter uma dúvida. Só que o meu fluxo não tem continuidade. Se ela escrever, a IA entende e responde dali em diante. E quando você termina o seu lançamento, está tudo assim. Organizadinho. Você sabe quem só mandou a mensagem e parou, quem colocou o evento na agenda, quem finalizou a resposta de pesquisa, quem entrou no grupo. Você consegue acompanhar tudo do seu lançamento com estas informações. Então, todos os leads têm as tags que eles estão, quais são os campos customizados da pesquisa que ele respondeu e assim por diante. Dessa forma, o seu atendente sabe com quem ele está falando, pode cadastrar lembretes e assim por diante. E eu termino trazendo uma pergunta para vocês. Agora, esse R$1, tá caro ou barato? Com R$1, seu lead está organizado dentro do CRM, você tem uma IA que responde, você sabe quem está interagindo ou não, você tem qualificação do seu público. Ficou barato. E antes de começar o CPL. Depois, melhor ainda, que você sabe quem clicou em botão e etc. Né? E para mim está muito claro que 2025 é o ano da API, a Meta está cada vez mais incentivando isso, não tem a menor dúvida. E aí eu deixei eu conversei ali com a Dani primeiro e também com o Thales, que eu fiz um presente para todo mundo. Quem quiser testar, vai ter 30 dias para poder usar a plataforma, sem custo nenhum, vocês conhecem lá, veem se vocês gostam e se é para vocês. E aí você pode fazer isso aqui agora, com esse QR Code, vocês vão receber o Flow, para vocês verem como é a experiência, e tem uma das perguntas que é, você gostaria de ativar o seu trial? Se você quiser, a gente vai ativar para você, e aí você pode usar por 30 dias o Unichat sem custo, tá? Deu para ler aí? Ficou meio escuro, né? Quem não conseguir, depois eu mando o link também no grupo, conforme for. Oi. Mando. Boa. E... Opa, passou. Contem comigo, gente. Obrigado. Boa demais. Luiz, vamos ter umas perguntas Sim. aqui, mas deixa eu começar te colocando no fogo. Sim. Vamos lá. Aliás, antes de colocar a luz no fogo, vou te pedir um negócio chato, mas tu vai dar pra gente, porque tu tá em público aí, tu tá constrangido, vai ter que entregar. Mas primeiro eu quero dizer o seguinte, SendFlow, cara, hoje está na base de todas as empresas nossas, tá? Lá a Elevation tá usando, a Meteoric International tá usando e tal, porque realmente a ferramenta tá realmente, é a melhor do Brasil. Obrigado. Tá? Então, parabéns por isso, fica aqui meu reconhecimento. Duas perguntas. Primeiro, você vai disponibilizar ou pode disponibilizar esse slides? Agora vem a parte. Tu pode disponibilizar os slides colocando uma tarjeta em cada slide mostrando a taxa de conversão de cada ação dessa? Eu vou explicar. Tipo assim, ó, esse aqui, qual a taxa média de clique desse link? Tá. A taxa média de abertura dessa mensagem. Para servir de benchmark. Tá. Porque a explicação tá perfeita, tá? O funil tá aí, é copiar, colar. Mas para a galera poder comparar. Beleza, eu tô fazendo. Mas comparando com o benchmark, isso tá bom ou tá ruim, entendeu? Perfeito. Você topa fazer isso? Claro, consigo pegar isso e compartilho, sim. Então, palmas pro Luiz. E a gente está colocando nos lançamentos ainda maiores, que vai ter mais dado ainda para compartilhar. Pra gente poder ter com o que comparar. Isso é muito legal. Perfeito. Beleza? Show. Alguém quer perguntar para Luiz alguma coisa? Quando eu recebi esse flow de vocês ali, levando para a parte de captura, eu falei contigo pelo WhatsApp, não sei se você lembra. eu lembro. Falei, caraca, que isso, cara, vou replicar. E consegui replicar em partes para o meu lançamento, não consegui pegar tudo, porque a gente não conseguiu operacionalizar essa estrutura toda aqui. A gente não conseguiu colocar em prática toda a estrutura. A gente fez a agenda no Google, só que tinha 16 mil leads, então tinha que formar grupos lá dentro. A China nos ajudou a criar grupos dentro do grupo. Tem que fazer a separação. Acaba separando. Complica um pouquinho na hora de operacionalizar. Esses fluxos que tu mostrou aqui estão de templates dentro da Unichat ou não? Eles não estão, mas eu estou montando agora, porque esses fluxos eles são muito específicos para o nosso caso. E vários deles não usam mensagem de template. Eu preciso colocar com mensagem de template para que fique travado para as pessoas poderem trocar
o texto quando você duplicar, mas vai ter isso ali dentro quando você iniciar, adicionar automação, templates, um deles vai estar lá. E aí a gente vai ter. Isso eu não posso garantir para amanhã, mas nesse mês certamente vai estar lá. Bom, mas com a tua apresentação já é só pegar os templates da só apresentação e copiar, né? Copiando você consegue fazer 100%. Vou colocar em prática mais uma vez, daí Boa. E me chama qualquer coisa. te mostro pra vocês. Boa. Eu tenho uma dúvida técnica da API oficial. Vamos supor que eu inicio uma conversa e logo em seguida vai entrar um humano mesmo, um time de vendas, um closer ali para fazer, tá? Como que a Meta interpreta esse fluxo de mensagens, entendeu? Porque aí eu iniciei pelo template, vamos supor, ele respondeu o formulário e tal ali, aí iniciou ali, né? E aí, vamos supor que é um qualificado e ele respondeu o que ele quer falar com alguém da equipe. Aí entra o pessoal da equipe. Como que é isso depois? Assim, não muda nada, porque assim, quando a pessoa responder, você pode colocar para já atribuir a um atendente ou a uma área. A gente liberou isso ontem, então tem área agora, setores. Tá. E para a Meta, não mudou nada, porque é mensagem que foi via API, mensagem que chegou via API. Ela não sabe nada de diferente dessas mensagens. Mas só vai ter as 72 horas lá para... Se for a de CTWA, 72 horas. Aí depois, se o lead esfriou ali, aí vai ter se passou as 72 horas, vai fechar a janela, você tem que ativar de novo. Quer dizer, aquelas mensagens follow-up e tal, aí vai ter que ser... Exato. E aí você pode fazer naquele fluxo que eu mostrei de captação, você pode colocar uma opção para se a pessoa não interagiu. E aí você coloca, não interagiu, aguardar 12 horas, dispara uma mensagem sem ser template. E aí você segue fazendo essas ativações. Vai fazendo as ativações meio que automáticas. Né? E sem ser template, porque você criou na automação inicial. E a segunda, você tem o CRM interno, né? Isso eu tinha visto lá no evento de vocês, mas ele consigo integrar isso, por exemplo, com uma cliente, com outro CRM? Você consegue, a questão da cliente em específico é que ela tem a API oficial lá, né? Então esse número de API oficial só pode estar conectado em um lugar, isso é regra da Meta. Não dá para estar em dois. As informações que a gente tem aqui no CRM armazenadas, todas você pode enviar para o webhook para onde você quiser. Se o lugar lá receber, fechou. Mas o meu atendente vai trabalhar na sua central. O nosso objetivo aqui é que o atendente fique 100% dentro da plataforma. O Samiraj, acho que você conhece, ele fez os últimos lançamentos agora do Ser Mais Criativo, a equipe toda ficou na área comercial aqui dentro, fazendo tudo ali. Não sei se eu perdi alguma informação, mas supondo que seja uma ferramenta por WhatsApp, no caso, vamos lá, que ele vai ter uma... Vou dar um exemplo real, tipo um gestor financeiro, que ele vai usar banco de dados e tudo mais, e ele, sempre que o cara vier falar, é de graça, eu vou poder responder. Mas, por exemplo, se eu quiser adicionar um calendário, me lembre da consulta quinta, meio-dia, eu posso notificar ele de graça ou tenho que pagar? Você tem que pagar, mas aí quando é lembrete, vai cair naquele caso dos 5 centavos. Se é um caso de lembrete mesmo e tal, ele entra nos 5 centavos. Entendi. Aí é mais barato. E quando que desqualifica? Você falou que você envia de uma forma e pode desqualificar e pegar marketing, por exemplo. Quando você envia a mensagem, automaticamente eles já te dizem se foi aprovada como utilidade ou marketing. Então a meta todos os templates que eu mostrei, que são as primeiras mensagens para iniciar a conversa, você tem que enviar para a Meta previamente e a Meta aprova. É super rápido isso, mas ela tem que aprovar ou não. Ela pode aprovar, inclusive, como utilidade e no meio do disparo trocar para marketing. É isso que pode acontecer. Se isso acontece, no ManyChat eu não sei o que acontece, em algumas plataformas segue o disparo, na nossa a gente trava e aí a gente avisa você e você escolhe se você quer continuar como marketing ou não. Entendi. Obrigado. Imagina. 16 mil leads, parando 5 centavos. De repente, eu percebi que parou. Eu não vi a mensagem que tinha parado, tá? O meu operador não percebeu que tinha parado, porque ele não viu a notificação. Mas eu percebi porque eu acompanho os números toda hora. Falei, cara, alguma coisa está errada. Parou por quê? Ele entrou lá e falou, travou porque mudou para... Aí tava com um símbolozinho assim de alerta para ele poder trocar. Eu teria gasto uma grana mesmo, realmente. Pois é. E eu, mais ainda, que eu ia ter que te pagar isso, né? Aqui, Dani. Cirus aí. Sobre o ManyChat, eles travam e não travam, depende. Já aconteceu com a gente de estar no utility, virar marketing e a gente gastar o marketing. Então, agradeço bastante. É só um ponto que eu acho muito importante do que você falou. Muita gente pergunta, mas API oficial ou não oficial? Cara, para mim isso aqui é a prova viva de que não tem porquê hoje a pessoa usar o WhatsApp não oficial. Quem não usa, galera, esquece. Mas o custo, 30 e poucos centavos, mesmo no marketing, é irrisório, estou sendo bem sincero, irrisório quando você fala de venda, recuperação e tudo, não tem nem conta para fazer aqui. E principalmente as informações que você consegue dentro do WhatsApp oficial de taxa de clique, de interação, você não sabe quem interagiu, né, por conta de
LGPD e tal, mas você sabe com as artimanhas que a gente consegue fazer ali. Mas dá para saber. Dá para saber. E as informações que vocês têm de interação são coisas que a gente não consegue no WhatsApp não oficial. Então, só para mim aí a conta já fecha. Então, parabéns aí. Valeu. Beleza. Luiz, uma pergunta um pouco paralela. Como está e como vai ficar a API oficial em relação a plugar uma IA nela? Tá. Para a IA continuar a conversa independente de automação. No nosso caso ali, a gente tem... Vou dar um exemplo da... Não sei quem conhece a Ellen Salomão, que ela faz os lançamentos do Dr. Montese, que é um que ela faz lançamento pago de um produto lá de entrada e lá faz as vendas. Ela vende 20 mil tickets por mês desse lançamento. 80% é feito por uma IA usando o Unichat com a IA dela. O Unichat é usado só para conectar a IA. Tem 2 modelos. A gente tem a IA dentro, parecido com o SendFlow, para quem quer fazer uma coisa mais simples. Só que para casos como o dela, que é muito mais robusto, ela quer deixar muito mais completo, a Landeiro, que é tipo de psicologia, tem que ter uma base de dados muito grande, uma base de conhecimento bem grande para poder responder. Aí a Ana, que é quem cuida disso, é uma contratada de outra empresa, ela integra fazendo a IA dela num N8N, num Make da vida. Isso. E a nossa plataforma só recebe a mensagem, manda pro N8N, o N8N fala o que tem que responder e a gente envia. Então a gente vira meio que só o intermediário e a IA externa, quando precisa ser mais robusta, tá plugada na gente. O N8N tá mandando para qual IA? Com a GPT? Aí é o que a pessoa monta lá. A Ana monta um negócio ultra complexo. Às vezes vai pro GPT, às vezes vai pro cloud, e ela monta lá no meio e responde pra gente o que eu tenho que enviar. E desculpa a ignorância, mas por que usar o Unichat se pode mandar direto do N8N para o GPT, por exemplo? Porque se você não usa o Unichat, você não tem interface para poder fazer o atendimento. Precisa da interface. Você vai plugar ali a sua API e diferente do celular que ela pode estar em 2 lugares, ali só vai estar em um. Se você conectou no N8N com alguma API, não vai conectar no Unichat. Entendi. Então você tem que ser via webhook para poder ter uma interface de uso ainda. Aí você pode usar via com a IA e com o atendente humano para... Exatamente. Aí ficam os 2. Beleza. Bom demais. Vamos falar mais sobre isso, tá? Convém travar IA. Hã? Convém travar? Você vai usar o atendente, convém você... Mas aí você pode você travar desliga, você tira. Quando você responde como humano, ele já tira da IA. Certo. Uma outra coisa só que eu lembrei que a Xi comentou isso pra mim, na documentação da Meta tá dizendo que se você usa uma IA sem falar que é uma IA, você pode ser banido. Certo. Então, quando for uma IA falando, é recomendável que vocês digam: oi, eu sou assistente virtual de não sei quem. Caso você queira falar com um humano, responda: não. Vocês entenderam a base da pergunta que eu fiz? Porque se o problema é integrar o lead com você e você estimular a conversa, nada melhor do que uma IA. Você pode entregar uma recompensa digital inteira via IA. Eu estou a fim de rodar isso, inclusive o Alex vai estar aqui amanhã, ele está preparando para fazer isso no meu Instagram. Tipo assim, imagina uma campanha falando sobre se você está sofrendo ataques de golpes nos seus lançamentos, me chama no direct, ou me chama no WhatsApp, e eu vou te ensinar a resolver isso. E a IA, na conversa, resolve tudo. Sim. E essa IA, então, pivota para uma venda no final do papo. Entendeu? Então, pense nessa ideia, porque automatizar é massa, mas a gente também tem a IA para plugar nessa ponta aí, né? Com certeza. Xi. Só para complementar esse assunto da IA, para quem não precisa de uma IA muito robusta, a gente tem a IA dentro do Unichat. Ela atua tanto no Instagram quanto no WhatsApp. E a gente também liberou recentemente a função de atribuir a atendente. Então, se tem um momento que a pessoa está conversando com a IA e ela fala falar com o humano, automaticamente a IA já vai atribuir alguém do teu time que está lá pelas regras de atribuição que você colocar. Então, você não tem nem esse trabalho de assumir o atendimento. Já está online isso? Já. Olha lá. Boa, hein? Ó. É boa a plataforma, eu falei. avisar que está em beta. Eu não sabia. Você vê quando a empresa funciona com os processos sem o dono. Ele nem sabia da feature nova aí. Beleza, galera? Palmas pro Luiz. Obrigado, Luiz. Bom demais. Parabéns. Show de bola.